Sabe aquela imagem clássica de filme de terror? O maníaco empunhando uma faca, vestido com as roupas da própria mãe? Pois é, essa cena tá gravada na nossa cultura, mas o ponto é, essa imagem não nasceu na ficção, não. A origem dela é real e, acredite, é muito, mas muito mais perturbadora. O filme Psicose mudou tudo. Ele apresentou um tipo de monstro totalmente novo. Não era um vampiro, não era uma criatura do espaço. Era o vizinho. Aquele cara aparentemente inofensivo, sabe, com um sorriso meio tímido e um segredo mortal. E aqui vem a reviravolta mais chocante de todas. A história de Norman Bates é, sim, baseada em uma pessoa de verdade. E a história real, nossa, ela supera a ficção num nível de horror que é difícil até de imaginar. Para a gente entender a ficção, primeiro a gente precisa conhecer o homem real por trás da inspiração. Um homem cuja vida solitária numa fazenda completamente isolada escondia uma depravação que o mundo simplesmente não estava preparado para descobrir. A semelhança de arrepiar, né? Bom, o nome dele não era Norman e ele não era dono de um motel. Ele era Ed Gein, um solteirão bem recluso de uma cidadezinha chamada Plainfield, no Wisconsin. E, assim como o personagem do cinema, a vida dele era completamente dominada pela figura esmagadora da sua falecida mãe. Pensa na dualidade. De dia, ele era o vizinho prestativo, meio estranho, mas útil. De noite, ele era ladrão de túmulos, açougueiro de corpos e algo muito, muito pior. Essa fachada era a camuflagem perfeita dele. Para entender a cabeça do Ed Gein, é fundamental entender a mulher que moldou aquela mente. O nome dela era Augusta Gein. E ela não era só uma mãe, ela era uma força da natureza, fanática e absurdamente controladora. A Augusta, ela odiava o mundo lá fora. Era casada com um alcoólatra, George Gein, que ela via como um fraco e humilhava abertamente. Na cabeça dela, só ela tinha a força e a moral para guiar a família. Era assim que ela via o mundo. Para Augusta, todas as outras mulheres eram impuras, pecadoras. E sexo? Uma abominação, um dever nojento que ela só tolerava para ter filhos. Essa era a lavagem cerebral diária. Ela martelava na cabeça dos filhos, o Henry e o pequeno Edward, um medo patológico, um ódio profundo pelas mulheres e por qualquer tipo de sexualidade. O mundo lá fora era um inferno, e a fazenda deles era o único lugar seguro. Esse mundinho que a Augusta criou para o Ed estava prestes a se tornar o único universo dele. Uma série de tragédias deixou ele completamente sozinho, preso com todos os demônios que a própria mãe tinha plantado na cabeça dele. Olha que impressionante. Em apenas 5 anos, todo mundo se foi. Primeiro o pai, depois o irmão Henry, que morreu de um jeito bem esquisito, e por fim a própria Augusta. Ed Gein estava, oficialmente, sozinho no mundo. E esse foi o ponto da virada. Com o mundo trancado para fora e os quartos da mãe intocados como se fossem um templo, a psicose do Gein simplesmente explodiu. A casa se tornou uma extensão física da mente dele, que estava apodrecendo. Durante anos, os segredos do Ed Gein ficaram ali, enterrados dentro daquela casa. Mas, em 1957, o desaparecimento de uma mulher da cidade finalmente levou a polícia até a porta dele. A investigação foi até que rápida. Bernice Warden sumiu e o último cliente na loja dela tinha sido Ed Gein. Essa única pista foi o suficiente. As autoridades foram até a fazenda numa noite fria de novembro, sem ter a menor ideia do que iam encontrar lá dentro. A história que contam é que um dos policiais, ao entrar na escuridão, sentiu alguma coisa roçar no ombro dele. Quando ele acendeu a lanterna, viu o corpo mutilado da Bernice Warden. E aquilo era só o começo. O que eles acharam lá dentro desafia qualquer descrição. A casa não era um lar, era uma oficina de pesadelos. Cada objeto era uma profanação, uma violação do corpo humano. Imagina o choque. Os policiais, gente acostumada com a vida dura do campo, ficaram em silêncio, tentando processar o que estavam vendo. Cada cantinho daquela casa revelava um novo nível de loucura. A extensão do artesanato dele era inacreditável. Ele não só desmembrava, ele criava. Ele transformava restos humanos em objetos para casa, em roupas,
E essa descoberta, talvez mais do que qualquer outra, mostrou o quão profunda era a obsessão sexual distorcida dele. Era um fascínio grotesco por aquilo que a mãe dele o ensinou a vida inteira a temer e a odiar, o feminino. A pergunta que não queria calar na mente de todo mundo era: de onde vieram todos esses corpos? Quantas pessoas o Ed Gein matou? A resposta era ao mesmo tempo simples e bem complexa. Então, sim, o Gein era um assassino. Ele confessou ter matado a Bernice Worden e também outra mulher, a Mary Hogan, que tinha desaparecido anos antes. Mas a maior parte da coleção macabra dele não veio de assassinatos. Veio das visitinhas noturnas que ele fazia aos cemitérios da região. Os investigadores conseguiram identificar os restos de pelo menos 9 mulheres diferentes dentro da casa. Mas o número real de túmulos que ele profanou, esse a gente nunca vai saber. Ele dizia que desenterrava corpos de mulheres de meia idade, que de alguma forma pareciam com a mãe dele. E aqui está a verdade final, a mais perturbadora de todas. O Gein não estava só colecionando troféus. Ele estava tentando se transformar. Ele estava literalmente construindo uma roupa de mulher com a pele das vítimas para que ele pudesse vestir e se tornar a própria mãe. No fim das contas, a história dele deixa essa pergunta que incomoda, né? O monstro não estava num castelo distante. Ele estava na fazenda do lado. Era o faz-tudo quietinho que dava um aceno na rua. É um lembrete sombrio do abismo que pode existir por trás de um rosto comum.